Oi, gente. A decisão do Gilmar Mendes está dando o que falar na política e tudo mais. A decisão de limitar a Procuradoria-Geral da República a possibilidade de realizar impeachment contra o ministro do Supremo. A gente sabe que a extrema-direita há muito tempo quer realizar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal porque quer rasgar a Constituição, seguir o exemplo da Hungria, e agora surge uma outra avenida de que existe um desejo de realizar o impeachment dos Supremos e de enfraquecer a Polícia Federal, lembra do relatório do Derrite, e criar dificuldades para o Ministério Público, porque a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal estão mostrando ligações perigosas, né, problemáticas, entre políticos do Rio de Janeiro, caso Banco Master e outras coisas mais vêm aí, Comando Vermelho, crime organizado e políticos do campo bolsonarista. A gente vai falar sobre tudo isso, né, e trazer esses detalhes. Essa confusão gerou até um vídeo que tem um problema na Mídia Ninja. Eu tenho o maior respeito pelo pessoal da Mídia Ninja, gosto muito do pessoal de lá, já reagi a vários vídeos deles, mas eles colocaram um vídeo com o título Alcolumbre aceita a decisão de Gilmar e enterra sonhos bolsonaristas de derrubar o STF. Não, Alcolumbre não concordou com a decisão de Gilmar, não enterrou os sonhos, muito pelo contrário. Após a decisão de Gilmar, Alcolumbre defende projeto que facilita impeachment de ministros do STF e uma PEC que limita as decisões. Então esse título aqui não corresponde ao conteúdo do vídeo. Inclusive no vídeo não só Alcolumbre critica a decisão do Gilmar Mendes, mas o Randolfo Rodrigues também faz o mesmo, né? Também critica a decisão do Gilmar Mendes. Uma das melhores explicações disso veio nesse vídeo aqui que eu assisti do Desmascarando. Eu vou assistir junto com vocês e vou trazer comentários sobre esse vídeo. Vamos lá. Porque mostra a conexão entre o crime organizado e o desejo de realizar impeachment com alguns ministros. E como se está se tentando, através da política, abrir mão de discussão de crimes, né, para realizar impeachment, e realizar impeachment apenas por motivos políticos. Aliás, lembra muito o processo que envolveu a Dilma, né? A Dilma sofreu impeachment por motivos políticos. Vamos ver esse vídeo e vamos tecer comentários. Da decisão do Gilmar Mendes, que sacudiu, a extrema-direita está indignada com a decisão do Gilmar Mendes, mas vamos já relacionar com uma outra operação que aconteceu hoje. Esse cara que tá na foto aí, Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, preso hoje por envolvimento com o Comando Vermelho, tá? Tem um sujeito do Comando Vermelho que chegou a ser deputado estadual no Rio, TH Joias, enfim. Esse cara é totalmente comprovado que ele é membro do Comando Vermelho, mensagens, etc., apreendidas, e o Bacelar avisou ao TH Joias que ia ter operação e falou, olha, esconda aí as coisas, tá? Então conseguiram pegar essa mensagem. Aqui, pessoal, que vem o trabalho de quem analisa política, porque fazer o que o Joel fez hoje na Globo News, o que o Merval fez, dar uma opinião rasa. Pô, olha só como é que quando você junta os pontos muda a figura. O que Gilmar Mendes disse hoje? Primeiro, era uma ação impetrada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, tá? E o que essa ação dizia? Que a lei do impeachment, que é de 1950, é sempre bom lembrar isso, lei está abaixo da Constituição. Tá? Então, o que os magistrados brasileiros, por meio dessa associação, pediram ao STF, por meio de ação própria para isso, tá? Ação direta de inconstitucionalidade, é o seguinte, STF, verifique se trechos dessa lei do impeachment de 1950 são compatíveis com a Constituição de 1988, porque não me parece que sejam. E aí a Associação dos Magistrados Brasileiros diz o seguinte, olha, a Constituição brasileira fala em separação entre os poderes e independência do poder judiciário. E aí essa lei de 1950, ela estimula a apresentação de denúncias de impeachment de ministros do STF motivadas por interesses políticos partidários, sem rigor técnico, baseados apenas em discordâncias políticas ou divergências interpretativas das decisões da Corte. E o Gilmar Mendes concordou com essa argumentação da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Gilmar destacou que o impeachment não pode ser usado para intimidar o judiciário, e não é porque ele acha, é porque está escrito na Constituição isso. Tá? Essa parte é muito interessante, porque isso pode levar a uma definição seguinte, pelo colegiado da Corte. Para um ministro do Supremo sofrer o impeachment, o processo pode vir de qualquer cidadão. Aquela parte da decisão do Gilmar, que só poderia ser a Procuradoria-Geral da República, essa parte eu acho que pode cair. Mas o que pode ficar somente se for comprovado o crime grave e tal e coisa. Não pode ser por divergência política. Não pode ser por divergência em relação à decisão da Corte. Porque o que a extrema-direita quer é realizar o impeachment de ministros para substituí-los por ministros de extrema-direita. E por isso que eles têm como objetivo ganhar maioria no Senado no ano que vem. É o grande objetivo deles.
Na decisão, o ministro diz que há no mundo uma crescente ameaça à autonomia das cortes constitucionais, como é o caso do STF. Ele cita ameaças de impeachment de ministros e a situação na Hungria, onde houve redução da idade de aposentadoria dos integrantes da Suprema Corte. Hungria que é referência, inclusive, para a família Bolsonaro. Olha como é que agora as coisas juntam. O que o Gilmar disse é verdade ou é mentira? Seco, assim, sem pestanejar aqui. Bem, há um movimento para se fazer impeachment dos ministros do STF. Se você olhar os 2 senadores do Rio de Janeiro, que vão disputar a reeleição, a vaga no Senado no ano que vem, os 2 pertencem a esse grupo político que foi flagrado aí, operando junto ao Comando Vermelho, ao crime organizado. Tá? É o mesmo grupo também que tentou um golpe de Estado, ou seja, crime organizado de novo, 2 vezes crime organizado. É o grupo aí que fala dia e noite, que tem como principal pauta impeachment de ministros do STF. Tá? Bem, aí vamos lá. O Flávio Dino está investigando, ele preside ali um inquérito, investiga o roubo de bilhões de reais de emendas parlamentares. Bem, no dia seguinte, já se montou um movimento por impeachment do Flávio Dino, um movimento que está ativo. Até mais que o impeachment do Alexandre de Moraes, tá? Até mais, o impeachment do Flávio Dino hoje está na frente, na fila, em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Se for passar o impeachment do ministro do STF hoje, o primeiro seria do Flávio Dino, por conta do roubo das emendas parlamentares. Então, ou seja, Flávio Dino resolveu levar adiante uma investigação que é do Ministério Público em torno das emendas, e aí ele não é investigador, mas ele está resolvendo encaminhar esse processo, né, do Ministério Público. E aí os senadores e o pessoal da Câmara de Deputados disse: epa, vai descobrir um monte de coisa, tem que botar esse cara para fora, tem que tirar ele dali. Interessante isso, né? Muito interessante. Peraí, vamos parar tudo aqui agora. Peraí, quando o Gilmar coloca ali na verdade nem foi o Gilmar, foi a Associação dos Magistrados Brasileiros por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade. E o Gilmar concorda com essa argumentação. Quando ele diz que a regra atual do impeachment, a lei lá de 1950, que ela estimula a apresentação de denúncias motivadas por interesses políticos partidários, sem rigor técnico, baseados apenas em discordâncias políticas ou divergências interpretativas de decisões da Corte. É exatamente o que acontece hoje lá no Congresso Nacional, em relação ao ministro do STF. É fato que um grupo político tentou dar um golpe militar no Brasil. Esse grupo político hoje capitaneia ali uma iniciativa para fazer impeachment de ministros do STF. Sim ou não? Bem, é fato também que houve roubo bilionário de emendas parlamentares. Bem, esse grupo que roubou emendas parlamentares agora capitaneia pedidos de impeachment de ministro do STF. É verdade ou não? Verdade. Então, pra mim, é muito claro que esse tipo de discursinho que eu vi na Globo News hoje, e nem precisei de ver CNN pra saber que lá deve estar pior ainda, é um discursinho de merda. Acho que esse é mais um passo da politização do Supremo e das relações políticas, né? O Supremo, primeiro, não pode legislar. E o que o ministro Gilmar Mendes fez foi legislar. Veja, ele ignora totalmente a técnica jurídica. A questão de que, não, o ministro está analisando uma ação que existe na Constituição brasileira, que é a ação direta de inconstitucionalidade, e ele analisa se a lei está adequada à Constituição. O que essa ação existe exatamente para isso. Tá? É para verificar a conformidade das leis em relação à Constituição, que está acima das leis. Inclusive, no caso em questão, como a lei é muito anterior à Constituição, a lei é de 1950 e a Constituição de 1988, o nome técnico que se dá a isso é verificar se a lei foi recepcionada pela Constituição de 88. E tudo leva a crer dizer que não. A Constituição nossa fala de que para que realizar o impeachment tem que ter crime, né? Por isso que toda a discussão em relação a Dilma sobre a coisa das pedaladas fiscais, que foi uma invenção para tentar pegar ela num suposto crime para realizar o impeachment dela. Porque a Constituição fala em crime. Só que a Constituição não foi talvez clara o suficiente, e talvez esse episódio leve ao colegiado do Supremo Tribunal Federal em fixar de forma mais clara os crimes e o rigor desses crimes para realizar impeachment, para que não seja realizado impeachment por motivos puramente políticos. Então, só para encerrar esse assunto, que era necessária essa ação para verificar se essa lei de 1950 está adequada à Constituição de 88, acho totalmente necessária, tá? Essa verificação por meio dessa ADIM, essa ação direta de inconstitucionalidade. O crime organizado, seja esse crime organizado do Rio de Janeiro, ligado ao Comando Vermelho, etc., seja o crime organizado que tentou dar um golpe militar, esse, inclusive, tem relação, o grupo político é o mesmo, tá? O PL do Rio de Janeiro é esse grupo político. Não me parece que o artigo 60 da Constituição permita que esse agrupamento agora consiga promover impeachment, consiga acabar com a independência do Poder Judiciário do Brasil. Me parece uma coisa totalmente inconstitucional. Quanto ao Joel, eu queria fazer um questionamento direto pra ele, assim. Se eu tivesse lá na Globo News, eu faria isso ao vivo lá com ele. Joel, você acha que um agrupamento político, se ele conseguir a presidência da República, mais maioria no legislativo, ele tem o direito constitucional, portanto, de introduzir uma ditadura no país? Vamos colocar até o Maduro nessa história. Porque foi isso que aconteceu lá na Venezuela. Não houve um golpe que um dia o pessoal saiu dos quartéis e tal e instituiu o Maduro como o ditador lá da Venezuela. Não. Houve um processo em que, de 2000 até 2012, mais ou menos, esse grupo teve maioria, teve aprovação da população, eles tiveram maioria no parlamento e maioria para eleger presidente da República, e eles obtiveram o quórum para promover reformas constitucionais, aprovar leis, aprovar emendas da Constituição e etc. Enfim, mostra a incoerência desse pessoal, não é? Desse pessoal. Mas olha, para resumir a história, né, tá muito evidente para mim que o colegiado do Supremo Tribunal Federal vai definir que, sim, a lei de 1950 é inconstitucional e não é compatível com a Constituição brasileira, né? Mas a parte da decisão do Gilmar Mendes, que fala de que só a Procuradoria-Geral da República pode introduzir o pedido de impeachment, e quem é que iria julgar? Seria o próprio STF? Isso não faz muito sentido. Isso eu acho que não vai se sustentar. Acho que vai continuar com prerrogativa do Senado, introduzir o pedido e julgar.
mas vai ter que ter um rigor maior. O grande problema aí, a discussão será que dá para confiar no Senado Federal, que vai respeitar isso? É muito complicado, né? Por isso, gente, é tão importante o campo progressista, campo de esquerda, vencer o maior número de cadeiras que forem possíveis do Senado Federal, da Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, né? A gente precisa crescer o número de deputados estaduais, o número de deputados federais, para evitar esse tipo de golpismo. E se você acredita nisso como eu, peço que você compartilhe esse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. O curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado está no link do comentário fixado, e o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo.